o vice-presidente da Federação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos Municipais, FENAFIM, senhor Carlos Cardoso Filho. Seja bem-vindo desse debate aqui, que vai, e pode ver que eu vinculei aqui a questão da Previdência. O senador Capitão Stevenson, sempre presente, está aí pela importância, naturalmente, do tema. Mas, muito mais do que eu falar, eu preciso ouvir os senhores. Então, vamos de imediato dar o tempo, conforme combinamos, para o senhor Carlos Cardoso Filho, vice-presidente da Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais, FENAFIM. Bom dia a todos os presentes. Mais uma vez agradeço ao homem público, que é o senador Paulo Paim, sempre envolvido nas questões mais importantes que afetam o povo brasileiro. E é uma alegria, mais uma vez, estar do seu lado, senador. Eu que agradeço. De início, o senador já fez uma abertura onde explanou sobre o principal problema da nossa tributação, que é o seu caráter regressivo. E o que é isso? É uma tributação que retira mais daquele que pode menos. O nosso sistema tributário, embora não haja nenhum imposto, senador. Me permita até, você retoma, porque a gente fala reforma tributária progressiva, mas não explica o detalhe. É importante que você já entrou aí explicando o que é progressivo e o que é regressivo. Muito bem. Pois o nosso sistema tributário, ele não permite a existência de nenhum imposto que seja, ele sim, aquele imposto regressivo. O imposto em si não vai poder cobrar mais de quem pode menos. Então, se tenta tabela progressiva para imposto de renda, né? Mas, ao final, quando a gente observa todo o nosso sistema tributário funcionando, ele, como um todo, é regressivo, senador, porque ele termina sacrificando mais quem pode menos. E ele multiplica a desigualdade do país. Não é à toa que nós estamos aí entre as 10 nações com economias mais fortes do mundo, mas também figuramos amargamente entre as 10 nações onde há a maior desigualdade no mundo. Não é à toa. O sistema ele favorece isso. Eu trouxe alguns números ali, senador, coloquei na tela, onde encontram-se os problemas do Brasil, no que diz respeito a essas reformas apressadas que tentam fazer. A gente perde 550 bilhões em média por ano com sonegação. Isso equivale a 90% do que arrecadam estados e municípios. Esse é o maior problema do país. Deixa eu até pedir desculpa, então, ao Rio Grande do Sul, que eu dei uma entrevista hoje de manhã e um cidadão daquela emissora até me questionou se era isso mesmo, se eu não estava exagerando, e eu falei que era 400 bi. Pois é. Não, que bom que tu está me atualizando. De hoje em diante eu vou usar o número que você está me dando aí. Então, você pode repetir lá? 550 bilhões por ano, o que passa de R$500 bilhão de sonegação. Esse é o maior crime que o Brasil é acometido. 290 bilhões são desonerações, a gente sabe que a maior parte disso são gastos tributários, porque uma parte, tudo bem, chega na mesa do brasileiro, aquilo que faz o alimento ficar mais barato, o medicamento também. Mas uma boa parte aí hoje é gasto tributário. Foi política de tentar incentivar aquele que nem mais precisava de incentivo. Não gerou emprego e hoje é gasto tributário. 50 bilhões em média, esse número varia de 45 a 55, eu acredito que fica em torno de 50 bilhões em média, porque a gente não arrecada com lucros e dividendos. No mundo inteiro só tem o Brasil e a Estônia que não faz isso. E toda vez que se fala nisso, senador, e no âmbito da reforma solidária isso é tratado, é dito que isso vai afugentar os investidores, vai afugentar, né, as pessoas que recebem lucro. Não é verdade. O senhor se lembra muito bem, o senhor lutou muito pela aprovação do Estatuto do Código de Defesa do Consumidor. E diziam à época, eu me lembro, que ia acabar com o comércio do Brasil e com a indústria. Nada disso. Foi uma luta enorme no Brasil para se aprovar também o salário mínimo, né? E acabar o país. Não acabou nada. Então, é mais um... Lembro que na questão do salário mínimo, porque eu atuei muito na questão do salário mínimo, eles diziam, o país quer quebrar o país, porque eu falava em $100, que eu ia quebrar o país. O salário mínimo chegou a $300 e nós estávamos no momento de mais emprego. Sim. Desemprego tinha 4% a 5%. Quase pleno emprego. Hoje despenca e o desemprego já está quase 14 milhões de pessoas. Mas vamos lá que eu vou te dar o teu tempo que eu tiro fora. Não, tudo certo. Há também, senador, o que se perde com... o que se diz, né, que há e déficit da Previdência, que é uma coisa muito discutível. Aliás,
uma CPI aqui nessa casa já provou que não há déficit algum. É só a forma... O senhor presidiu ela. Então, assim, mas por isso que eu botei ali, ó, suposto déficit, né? O cantado suposto déficit, 150 bilhões em média nesses anos. E 190 bilhões a gente perde com corrupção. Aí danos causados e combate. O combate custa muito também. O aparato de combate custa muito, lógico. Então, em danos e combate, 190 bilhões. Então, a gente tem uma radiografia rápida onde é que está o gargalo do Brasil. O que mais chama atenção é mais de R$500 bilhão de sonegação. Esse é o maior crime que se comete contra o Brasil e o povo brasileiro. Pode passar mais um, amigo? Trouxe aqui uma demonstração rápida daquilo que fica com os estados, os municípios e a União. Repare que 68,26%, esses dados são da própria Receita Federal, fica com a União. 25,37% do que é arrecadado fica com os estados, e o município com 6,37%. E aí, a gente sabe que ao longo do tempo o município ele vem recebendo obrigações a cumprir, serviços a prestar, e vem sendo retirado dele recursos, o que fere o Pacto Federativo, senador. Eu estranhei aqui, o ano passado, desde o ano retrasado, tramitou na Câmara uma proposta de reforma tributária. O relator da proposta, toda vez que eu perguntava a ele, relator, e o Pacto Federativo? Ele dizia, se for discutir o pacto, não faz reforma. Pô, não tem como fazer reforma sem discutir pacto. Luiz Carlos Rauli. Não há como... Eu dizia, mas senador, mas deputado, não há como discutir reforma tributária, porque a reforma tributária é um dos pés, uma das pernas do Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? É você dizer o que vai fazer cada ente e com que dinheiro faz cada ente, com que recurso faz. E ele sempre dizia, não se pode discutir pacto, senão vai atrapalhar a reforma. Bom, não tem como fazer reforma sem discutir o pacto. E esse pacto aí é o que a gente tem hoje. O município fica com muito menos do que precisa para poder sobreviver e prestar os serviços. E são os serviços... Pois não, senhor. União 68,26%, estados 25,37% e municípios 6,37% do que é arrecadado. E é no município que há aquela prestação de serviço mais direta, que se faltar um dia, não tem convivência social. É a coleta do lixo, é a sinalização do trânsito, a mobilidade, é a escola, é o hospital de primeira necessidade. Então, é nesse município aí onde a gente mora, onde vai sentir a dor imediata da falta do recurso, que chega muito menos recurso. Olha que agora foi aprovado aqui. Eu sou muito, como é que chama? Tenho uma visão, sempre um defensor da democracia. Independente da posição que nós tomamos, foi aprovado aqui a privatização de saneamento básico. Sim. Vai aumentar a responsabilidade dos municípios. Com certeza. Por isso que, já que aprovamos, temos que fazer a reforma tributária e aumentar o percentual que fica no município. Senador, com relação a essa medida que foi aprovada, a gente não pode deixar de falar nesse âmbito também do que aconteceu aqui com aquela reforma orçamentária, vamos assim chamar, que foi a PEC do teto do gasto, né? A emenda que aqui foi a 55. A partir da aprovação daquela emenda, senador, os municípios já eu estou falando do município porque representa a FENAFIM, que é dos municípios, fiscos municipais. Os estados também têm problemas. Os municípios passaram a receber menos 3,1% para educação e saúde. Já é uma realidade. Isso foi em 2017. Há um estudo feito pela CNM, a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, contratou um estudo que mostra uma coisa muito séria. É uma coisa que é para tirar o sono de qualquer brasileiro que mora no município, porque não há quem não mora no município. É que hoje o SUS, que é um programa que nasceu para ser assim, tem uma força muito maior da União, né? Quem vai ter mais força, quem vai ser o grande sustentador do SUS será o município. Hoje é 40% que arca o município. Será no 20º ano, senador, 51%. Então, nós vamos marchar para um estrangulamento das receitas municipais e, nesse ambiente, a gente precisa observar, se vai discutir uma reforma tributária, precisa observar o que é que vai ficar para o município. As propostas que tramitam aí, todas elas pensam em retirar o ISS, que é o Imposto sobre Serviço dos Municípios. E é o único, seria, se assim fosse, se assim passar, seria uma coisa muito estranha, porque, inclusive, atingiria o Pacto Federativo, porque seria o único ente federativo que não teria um tributo sobre a circulação, na etapa econômica da circulação, que se sabe que é o que dá mais retorno.
O ISS representa uma receita importantíssima para os municípios. E na reforma que está, em todas elas que estão propostas aí, há essa possibilidade de se retirar o ISS dos municípios. Frente a essa questão da PEC do teto, é que a coisa ficaria bem pior. Pode passar o próximo aí.